Pessoal, então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como vocês devem enviar as práticas e as provas que vão realizar durante esse semestre remoto. Tá? Então eu loguei como aluno na página da disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados 1 da turma TE e aqui tem todas as atividades programadas para este semestre. Nesta semana temos a prática 3 programada. Então, aqui na prática 3, logo abaixo, você tem um longo texto com as instruções do que deve ser feito, tá? E além dos exercícios. Estes exercícios são exatamente cópia e cola dos exercícios da prática 3, descrita na minha página, né? Que tem link na minha página. Exceto o único exercício que a gente não tem é o exercício 3, tá? Que eu tirei dessa prática avaliativa. Os outros todos, eles estão aqui. Tá? Então, o que você vai precisar fazer para entregar a prática 3? Deve ler com cuidado essas instruções, tá? E você vai clicar aqui em prática 3. Mais uma vez, os vídeos com as soluções desses exercícios estão na minha página. Então, a principal questão aqui é você se familiarizar com esse sistema VPL, que faz correção automática de exercícios. Ok? Então, depois de clicar em prática 3, vocês vão ter essas 4 abas disponíveis. Na verdade, essa aba enviar, ela não vai estar disponível para vocês. Eu vou desabilitar. Aqui, essa aba permitia que você enviasse um arquivo .c com as soluções. Tá? Eu vou desabilitar essa aba. Então, a aba que vai estar disponível para vocês é essa aba editar. Que vocês vão clicar. Vai aparecer essa caixa de diálogo, que é o nome do arquivo que vocês vão querer usar. Tanto faz, podem usar o nome que vocês quiserem, mas para registro eu sugiro um nome que faça sentido, tá? Porque isso vai estar guardado no Moodle de vocês para consulta, inclusive. Então, prática 3, eu vou apagar, porque eu coloquei esquecido .c. Então, posso apagar, né? Aí eu vou clicar... eu não posso clicar um novo arquivo, aliás, dá sim aqui, ó, novo arquivo. Pronto, prática 3.c, ok, agora sim. Então, ótimo. Então, agora eu tenho o arquivo prática 3.c, que é o arquivo que eu devo editar para enviar a minha solução. Ok? Legal. Então, depois que eu editar e eu tiver uma solução pronta, eu salvo. Na verdade, recomendado que você salve a cada momento, né? Então, você salva. E aí, para avaliar a sua prática, existem 2 botões. Eu vou diminuir isso aqui. Sugiro, inclusive, que vocês diminuam para mostrar menos opções, que as opções que importam mesmo são essas 2. Tá? Uma opção é a de executar o programa, que você vai ver o efeito do programa no console, e o segundo é para avaliar. Aí sim você vai ter uma ideia da nota que você vai ter, que são os testes automáticos que vão ser executados no seu código, e eu vou te mostrar aqui, o EVPL te mostra de quantos testes você conseguiu passar. E a sua nota vai ser baseada em quantos testes você conseguir passar com o seu programa. Ok? Então, legal. Então, como começamos? Vamos ler as instruções. A primeira coisa importante é, se o seu código está em branco, você não consegue nem executar, nem avaliar. Então, vamos tentar avaliar com o código em branco. Ele vai conectar no servidor e aí vai tentar compilar esse programa. Esse programa não compila. Por quê? Porque o main, o arquivo que tem o void main, eu que fiz. E ele está escondido de vocês. Tá? E nesse arquivo void main, ele ele chama as funções que vocês devem implementar. Que funções são essas? Parte inteira, parte fracionária, div-int, soma 1, né? E assim por diante. Então, se vocês não implementarem essas funções aqui, mesmo que de forma incorreta, vocês nem vão conseguir compilar o programa. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar aqui é pelo menos um protótipo para cada uma das funções, mesmo que estejam erradas. O que é um protótipo? Vamos lá, na descrição do problema, tem o protótipo da primeira função. Ó. Então, na questão 1A, eu tenho um protótipo, Ctrl+C, Ctrl+V, float parte inteira, float x, e aí essa função simplesmente a torna 0, ou seja, está incorreta, né? Não faz nada de útil. No entanto, se eu salvo e compilo, né, e na verdade peço para avaliar, que vai gerar a compilação automática para a gente,
a referência indefinida para a parte inteira sumiu. Partiu para o próximo, que é a parte fracionária. Então, você vai ter que ter um protótipo, é a minha sugestão, tá? Faça um protótipo para cada uma das funções que você deve implementar. Aí, depois que o protótipo conseguiu avaliar, viu lá que você não passou em nenhum teste, aí você pode começar a implementar. Tá? Legal. Eu já tenho as soluções. Então, aqui, esse é um gabarito. Inclusive, no vídeo da minha página, você consegue também o gabarito, tá lá. Então, eu vou simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui eu tenho todas as funções que eu devo implementar, tá? E implementadas de forma correta. Vou salvar. Aí, depois que vocês tiverem já uma solução, aí sim, eu posso pedir para compilar e ele vai executar, nesse botão de avaliar, os testes que eu determinei para serem executados nas suas funções. Então, neste caso, eu passei, eu rodei 11 testes, foram rodados 11 testes, e desses 11 eu passei em todos. Tá? A minha nota proposta é 100. Ok? Note que ele conta o número de vezes que eu cliquei nesse botão para avaliar. Para que isso serve? O Moodle pode, inclusive, diminuir a sua nota à medida que você clica aqui. Eu não vou fazer isso, nem para as práticas, nem para as provas. Ok? Então, vocês podem clicar quantas vezes vocês quiserem aqui. Fiquem à vontade, não vai diminuir a nota de vocês. Tá? A outra opção é clicar em executar. Quando eu clico em executar, ele não vai executar teste nenhum, vai abrir o console como se eu estivesse lá apertando o A.exe. E aí, ele fica esperando um input. Ok? Como que eu testo esse programa a partir dessa tela preta? Ele está executando o main que eu implementei. O que um main faz? Aqui não tem nenhuma pergunta, tá? É simplesmente input numérico. Qual que é o primeiro valor que ele fica esperando? É qual exercício você vai querer testar. É 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu quero testar, por exemplo, o exercício 1. Então, eu vou vir aqui, digito 1, aperto Enter. Pronto. O exercício 1, ele tem a letra A, B e C. Se não tivesse, eu já poderia dar um input do exercício, da função. Nesse caso, ele tem a letra A, B e C. Então, eu preciso digitar 1 para a letra A, B para a letra 2 para a letra B e 3 para a letra C. Nesse caso, eu quero testar a letra A, por exemplo. Então, eu vou digitar 1. Beleza. Agora, eu estou na função. O que é essa minha função? É aquela função parte inteira, que recebe um float e retorna um float com a parte inteira desse número ponto flutuante. Então, eu consigo testar aí qualquer número que eu quiser. Por exemplo, ele vai testar a função, né? Então, por exemplo, se eu dou de entrada para a função 1.234, eu teria que retornar a parte inteira desse número, que é 1. Então, vamos lá. Opa, 1.0. Deu certo. Tá? 1.0 é a parte inteira desse número. E aí, a gente pode testar quantas vezes eu quiser. Tá? Conexão fechada, encerrou, fechei. Vamos testar mais uma vez. Vou testar agora essa mesma questão com outra entrada. Então, eu quero o exercício 1, letra A. E aí, agora eu vou testar, sei lá, esse número, 8.4556. Enter. Pronto. Parte inteira é 8.0. Tudo indica que, está correto a resolução do meu exercício. Então, você não precisa e não deve contar somente com os testes. Você deve executar e ver se o seu programa está testando com outros casos. Ok? Então, legal. Vou fechar. Vocês devem implementar, então, todas as funções. Vamos testar mais uma função aqui, por exemplo. Vou testar a função de troca. Tá? A função de troca ela deve trocar os valores. E ali é o exercício 4. Então, vamos executar. Eu quero testar o exercício 4. O exercício 4 ele não tem letra. Então, eu quero simplesmente trocar os valores. Então, eu quero trocar o 5 com o 8. Enter. Pronto, trocou. Ele imprimiu, aqui é o A, aqui é o B, ele imprimiu o A e o B e eles têm valores trocados. Ok? Então, você não tem que preocupar, inclusive, com a formatação, tá? Essa formatação de colocar os 4 zeros aqui, os 4 casas decimais, eu que defini. Então, você tem que preocupar simplesmente com a função. Faça as funções,
coloque elas aqui. Se elas estiverem corretas, o output deve estar correto. Eu fiz isso para você não tenha que preocupar em formatar o printf de acordo com o que o teste pede. Tá? Isso é feito pelo meu arquivo.main. Ok? E muito cuidado. Olha, os testes, vou falhar um teste aqui, por exemplo, parte inteira. Vou colocar um -1 aqui. Então, se a parte inteira do número 3.15, ele vai imprimir 2. Tá? Então, é uma função que está implementada de forma incorreta. Salvei, pedi um teste novamente para avaliar. Depois da avaliação, pronto, a minha nota proposta diminuiu de 100 para 90,91, porque dos 11 testes, um falhou. Tá? E, inclusive, eu tenho aqui o feedback. Teste 1, tá? Questão 1A, é o primeiro teste, 1A, teste 1. O output está incorreto. Qual que foi o input? Exercício 1, letra A, o input foi 1.5. Esse é o teste que está lá no meu arquivo de testes. Vou mostrar para vocês depois que a gente sair daqui. Tá? Depois de terminar essa parte. Então, a entrada foi 1.5. O que eu espero? 1, né? Ou 1.0, que é a parte inteira de 1.5. Qual foi meu output? 1.0 menos 1, foi 0.0. E o que foi o output? Qual que seria o output esperado? 1.0. Tá? Notem, gente, que você pode burlar facilmente esses testes. Né? Então, eu poderia fazer uma coisa muito simples. Legal. Então, o input dele é 1.5, né? E o output esperado é 1.0. Eu poderia fazer o seguinte. Return 1.0. Tá? E se eu tivesse mais testes aqui, eu poderia fazer um if, né? Testar, olha, se o input é esse, retorna esse. Se o input é esse, retorna outra coisa. Eu podia fazer na mão. Tá? Olha só o que acontece. Salvei. Vou pedir para avaliar novamente. Minha nota proposta, 100. Então, eu burlei os testes automáticos. Ok? Então, cuidado com isso, porque é óbvio que eu tenho uma solução para esse tipo de hack. Então, muito cuidado com isso. Beleza? Bem, então vou mostrar para vocês as soluções e como você será avaliado. Legal. Então, uma vez que você salvou, testou, não tem que preocupar com mais nada. Não tem um botão de enviar aqui. Você pode, inclusive, visualizar os seus envios. Porque sempre que você salvar, já está enviado. Tá? E sempre que você sobrescrever, né, mudar e salvar de novo, você vai ter um novo registro e o registro que vai contar vai ser sempre o último. Ok? Então, você, inclusive, vê o log dos programas que você editou. Tá? Então, beleza. Tá aqui o seu programa, sempre vai estar salvo. Então, se você sair do Moodle, reconectar, o seu programa vai estar aqui para você editar. Então, não precisa fazer a prática toda no mesmo dia. Tá? Ela sempre vai ficar salva na sua conta. Ok? E você já vai ter uma ideia da nota que você vai obter. Tá? Só que essa não é a sua nota real. Eu vou te mostrar a nota real agora. Então, eu vou mudar meu perfil para perfil de professor. E no meu perfil de professor, eu vou mostrar como que eu criei essa prática. Então, eu vou voltar aqui para a turma TE para a gente ver tudo. Tá? Então, a minha visão é essa. Tem a visão da prática 3 também. Vou clicar nela aqui. Aqui estão as abas. Primeira coisa que eu posso fazer para evitar cópias, né? Existe essa aba de similaridades, ninguém enviou por enquanto, tá? Porque eu não conto, eu não vou estar aqui nessa lista, tá? Mas eu vou poder, inclusive, checar quem tem código igual. É óbvio que alguns códigos, principalmente na prática 3, né, que o código está disponível, não vai ser a ideia de verificar essas similaridades. Mas na prova eu vou com certeza fazer isso, ok? Então, eu posso, inclusive, testar também, eu posso brincar e gerar meus próprios arquivos de testes. E esse aqui foi o que eu fiz, inclusive, que ele fica linkado com a minha conta. Agora, o que é mais importante para nós aqui? Primeiro, eu vou editar configurações, a primeira coisa que eu vou fazer, para mostrar duas limitações que vocês vão ter ao realizar essa prática. Tá? E essas limitações é para o bem do aprendizado de vocês. A primeira limitação
é esta restrição de envio que eu vou colocar aqui, que envios restritos ao editor de código. Sim. Então, isso tem duas implicações. Vocês não vão poder fazer Ctrl+C, Ctrl+V naquele editor e não vão poder enviar arquivos para o VPL. Então, vocês vão ter que, não tem jeito, vocês vão ter que abrir o editor e escrever, digitar. Tá? Eu acho que nesse momento que nós estamos todos aprendendo a programar, eu acho que é a melhor coisa que vocês podem fazer. Tá? Mesmo que seja tedioso, escrever lá o void, o nome da função, isso ajuda demais no aprendizado. Ok? A segunda coisa, então vamos clicar aqui novamente, e aí, arquivos de execução. Isso eu vou fazer tanto para as práticas quanto para as provas. Tá? Nos arquivos de execução, primeira coisa, o main.c foi um main que eu implementei e que vai chamar as suas funções. Então, olha, nada mais é do que, né, ele pede o exercício aqui, você dá um número do exercício, se o exercício for 1, ele vai perguntar agora qual que é a letra do exercício. Tá? E aí se for a letra A, a letra B, e aí ele chama as funções com as entradas das funções. Então é só isso, que é o main que eu peço para o programa executar. Tá? Agora, o que é mais importante? Esse arquivo daqui é o arquivo de testes, que vai ser executado automaticamente. Então, na primeira questão, por exemplo, ó, então input 1, primeira questão, letra A. Quando a entrada for 1.5, qual que é o output esperado? 1.0, que é a parte inteira de 1.5. E aqui a gente tem um teste para cada exercício. Tá? Na verdade, para os dois últimos exercícios, tem 2 testes. O que a gente tem? O que eu fiz também? São os testes dos alunos. Tá? Então, são esse arquivo aqui com os testes que eu disponibilizo para vocês executarem quantas vezes quiserem. Depois que o período de submissão da prática terminar, eu vou trocar esse arquivo, VPL Cases, por este arquivo daqui, que é o Cases da nota. Então, aqui eu tenho uma quantidade de testes maior e eu vou substituir esse arquivo de Cases por este. E aí, isso vai evitar que testes do tipo if, né, se a entrada for 1.5, return 1.0. Então, aqui são outros testes. Então, você vai precisar, a sua nota vai ser definida pelo seu sucesso nestes testes aqui, que vão estar escondidos de vocês. Ok? Mas, importante, não vai ter nenhuma pegadinha aqui não. Tá? Se sua função ela recebe float, não preocupa se o cara enviar um char para ela, né? Se enviar alguma coisa esquisita, eu preciso testar todos os corner cases, todos os casos ali de fronteira, não, tá? Eu não vou preocupar muito com isso não. São, claro, alguns testes, né? Então tem que ter a parte inteira de número negativo, esse tipo de coisa. Mas aqueles casos assim, que não é permitido, né? Então se minha função só pode receber números positivos, o que acontece com o negativo? Não preocupe com isso, ok? Não preocupe com isso, tá bom? Então esses são os exercícios VPL e que vocês vão ter que executar, tá? Tanto para essa prática 3, tem mais uma prática no semestre que vai ser de VPL, e para todas as provas. Todas as provas vão ser feitas dessa maneira, tá bom? Então é isso aí. Um bom aprendizado para vocês.